Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque da nossa entrevista, Edgar Bessa, que é coordenador do projeto Ciência de Pés Descalços, um belíssimo projeto. 21 de fevereiro de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje no destaque a entrevista com Edgar Bessa, que é coordenador do projeto Ciência de Pés Descalços. Um belíssimo projeto. Mas antes de conversar com o Edgar, lembrar aqui no nosso último programa, onde nós tivemos a presença do professor José Carlos Tavares, da UCP e da Unifeso, onde nós conversamos sobre singularidade tecnológica, inteligência artificial e psicologia. Na entrevista, o professor Tavares destacou o projeto que eles têm lá na UCP de tratamento de fobias no laboratório de psicologia cognitiva. No projeto, eles unem a questão da inteligência artificial, a realidade aumentada e a realidade virtual. Um projeto que está tendo muito sucesso aí nas mídias sociais, tem muita gente comentando, curtindo e assistindo. Bom, hoje a nossa entrevista é com o Edgar Bessa, que é advogado, professor, artista plástico, escritor e coordenador desse belíssimo projeto Ciência de Pés Descalços. Edgar, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no nosso programa Ciência em Movimento. A gente estava até conversando antes aqui, porque eu sempre quando eu tive contato com o projeto, assim, lendo pela internet, eu fiquei assim apaixonado, porque é o tipo de projeto que eu acho que tem muito a ver com o programa Ciência em Movimento, que nosso programa ele tem o intuito de discutir ciência e tecnologia com a sociedade, apresentar de uma forma ou de outra qual o impacto da ciência, qual o processo de desenvolvimento tecnológico e como é que isso chega até a sociedade, como é que a sociedade aceita esse processo de desenvolvimento científico e tecnológico e como é que ela pode se apropriar dele com mais força. Então, quando eu vi o seu projeto Ciência de Pés Descalços, que é uma coisa que a gente tem que levar lá para o chão da escola, lá para o chão da nossa garotada, que é fazer uma escola mais contextualizada em relação ao mundo. E a ciência traz exatamente isso, Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é ciência, o projeto Ciência dos Pés Descalços. Bom dia, Márcio. Bom dia ao público. O projeto de Ciência de Pé Descalço, ele surge, a princípio, em uma escola pública de Duque de Caxias, onde eu fui tentar, colaborando com uma professora, levar ciência de forma simples para quem não tinha nem a ideia de que ia ser um laboratório. Isso foi evoluindo e a gente acabou transformando a ideia de Ciência de Pé Descalço muito mais do que apenas em experiências laboratoriais feitas com material simples, numa tentativa de fazer que as pessoas pensassem a ciência. A ciência simples, que está, às vezes, dentro de coisas complexas. E a ciência complexa, que está dentro de coisas simples. E nessa brincadeira, a gente criou a Ciência de Pé Descalço, que tem como lema ciência, arte e simplicidade. Primeiro, para desarmar também aquilo que estava a princípio na cabeça das crianças, de que ciência é uma coisa complexa, e também para desarmar na cabeça dos adultos de que ciência não é algo que esteja a seu alcance no dia a dia, e para que a gente estivesse passando para todo mundo uma nova visão, fazer com que a ciência se aproxime. Você chega e diz assim, eu uso o celular. Todo mundo usa celular. Mas por que você chama celular de celular? Tem célula? Está vivo? E a gente vai para a sala e leva essa curiosidade. Cada vez que você leva a curiosidade, a pessoa fica assim, por que eu chamo celular de celular? Na verdade, porque você tem células em determinados espaços, você é um homem que sabe disso muito melhor do que eu, saberia. E aí fazer com que desperte a curiosidade. E sempre de pés descalços. Tudo começou, talvez, o nome do pé descalço, porque nós tiramos os mapas da parede. Ciência de Pé Descalço abrange tudo. É como a filosofia. Nós somos amigos do conhecimento. Não nos importa se a gente está falando de história, de geometria ou de celulares. Física quântica. Tudo é tentar fazer isso no chão mesmo. Crianças vão andar descalço em cima do mapa.
ciência de pé descalço. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Assim, como é que você começou lá numa escola em Caxias? Então, a ideia para o ensino fundamental, os primeiros anos. Né? Quinto ano. Quinto ano. Que tipo de projeto você fazia para explorar a ciência no dia a dia dessas crianças? Então tá. A primeira coisa que começou foi com uma brincadeira, um desafio de sala de aula, que a professora tinha dito: a Terra gira em torno do eixo e gira em torno do Sol. Todo mundo aceita isso. Eu, como tinha liberdade, tinha ido para lá exatamente para assim, me prove. Mas como provar? Todo mundo sabe que a Terra gira em torno do Sol. E isso não é o Sol que gira em torno da Terra. E a gente pegou, numa brincadeira, um balde d'água, um funil, encheu o funil e soltou. E como todo mundo sabe, quando você tira a tampinha da pia, ela roda. E por que ela roda? Porque a pia está rodando. Ela só está rodando porque ela está presa na terra. Ao mesmo tempo, a gente pendurou uma garrafa de água mineral no teto da sala e colocou e fez um pêndulo. E fomos observando que aquele pêndulo não fica na mesma posição. Então, foi assim que começou. E ao longo do tempo, a gente foi fazendo novas experiências, alguns brinquedos ecológicos, alguns outros trabalhos, e isso acabou virando não só palestras, até para professores em algumas escolas, como também em apresentações que foram para a rua, foram para o público, como a gente teve uma que misturou história de Petrópolis com ciência, desenvolvimento tecnológico na Alemanha atual, na Bauerfest, do ano retrasado. Então, quer dizer, quando você fala de ciência de pés descalços e vai para o público, vai para o chão da escola, vamos dizer assim, você não está preocupado apenas com o aspecto assim experimental, físico da ciência. Você também vai para o lado das ciências sociais. Você discute, você mistura essas coisas todas. Eu não consigo deixar de ver ciência como algo holístico, que se emenda. Como eu disse, talvez o que eu mais gosto de todas as coisas que eu faço na vida é ser professor. E eu não consigo ser professor me distanciando da filosofia, que é ser amigo do conhecimento. E todo ele, para mim, tá junto. E claro que aí também tem para mim um determinado pensamento de ordem social. Eu espero que as pessoas estejam pensando mais, que as crianças estejam pensando na ciência, que os adultos estejam pensando na sua história. Para que você não aceite que o Brasil foi descoberto em 1500, quando o Tratado de Tordesilhas foi feito muito antes. É essa a ideia do Ciência de Pé Descalço, englobar tudo. Qual a importância, Edgar, da ciência para a escola? Porque a gente tem uma escola hoje que, a nosso olhar, né, é muito conteudista, e eu digo, a gente dá conteúdo, mas a gente não fala de ciência nas escolas. Como é que você vê essa questão do ensino de ciência na educação básica em particular? Eu acho que na educação básica em particular, o ensino de ciência, seja ciências tecnológicas ou ciências humanas, é ruim. O que a gente quer buscar é fazer pensar. É que todo mundo esteja pensando. Um dos lemas do Ciência de Pé Descalço é aquilo que o aluno apreende, tá, pelo experimento, ele não esquece nunca. Aquilo que lhe ensinam, ele esquece um dia. Então, na escola básica, ou na escola em geral, eu, depois de tudo isso, ainda fui fazer um curso de geografia agora e descobri que não se está incentivando as pessoas a pensarem. Nem no ensino básico, nem no médio, nem no superior. E às vezes até nem mesmo na pós-graduação, né? Por que você acha, qual a tua opinião, da razão da ciência não ser levada à sala de aula por esse lado experimental? Por que as escolas não ousam nesse aspecto? Porque você fala de ciência, você trabalha com a ciência nas escolas, quando você está falando, você põe um mapa no chão, né, você faz um pêndulo. Porque são coisas simples a princípio. Ninguém está falando aqui de nenhum equipamento sofisticado. Estamos falando de coisas assim que um professor pode fazer no seu dia a dia. Por que você acha que há tanta resistência das escolas para esse lado da experimentação? Olha, a sua pergunta é bem complexa e eu espero conseguir, de forma curta, responder isso. Eu acho que, primeiro, existe uma acomodação ao sistema.
todos nós talvez tenhamos uma tendência a ficar onde estamos. Segundo, para que haja comutação do sistema, há uma outra coisa, que é o sistema econômico, financeiro, por trás daquilo que você vende. Então, a ideia de que alguém pega um painel e recicla e faz um mapa, não vende livros, não vende data show, não vende nada disso. Depois, o professor que se dispuser a fazer isso, ele vai ter que chegar, fazer aquele mapa, desenhar aquele mapa, levar os alunos para o pátio, e se ele simplesmente aperta o botãozinho e liga a televisão e aquilo está passando, fica mais fácil. Quantos professores gostariam de fazer a coisa de forma mais complicada? Sim, mas também ser professor nesse país é extremamente duro. A gente não prepara o professor, a gente não paga bem o professor e a gente espera que esse professor mude a escola. E como você vai mudar a escola se você não dá condições do próprio indivíduo se mudar? E o Ciência de Pé Descalço vem tentar fazer isso. Muita gente conhece o José Pacheco, que é o criador da escola da Ponte. E numa conversa com ele, ele perguntou assim, qual é a maior dificuldade para implantar a escola nova? Ele disse assim, o hábito que nós professores temos da escola velha. É verdade. Você começou em Caxias com um projeto, né, lá numa escola. Eu queria que você falasse um pouco da história do projeto, né? Você já falou da origem. Queria que você falasse um pouco por onde ele percorreu e onde é que ele se encontra agora. Tá. Aí o Ciência de Pé Descalço começa lá. E eu fiz, por conta de estar começando esse projeto, vestibular para Geografia e vim ser aluno do CEDERJ, Polo Três Rios. Aí no CEDERJ Polo Três Rios, um dos professores também descobriu o projeto e me convidou para dar uma palestra em Três Rios. Daí eu fui dar uma palestra deliciosa, 150 adolescentes em Juiz de Fora, e fui lá para falar sobre sustentabilidade. Isso cresceu a ideia das palestras do Ciência de Pé Descalço, não só como uma aula convencional. Aí houve o CIGAB, que era um congresso ambiental em Três Rios. Eu escrevi o projeto e o nosso projeto foi o primeiro colocado. A gente acreditou que ele merecia ser um projeto educacional. Aí foi crescendo, ele teve algumas sedes aqui e, finalmente, por uma questão de organização, ele tem agora uma sede provisória em Niterói, que assim que der volta para Petrópolis, onde a gente produz os filmes para o YouTube, onde a gente é convidado para as palestras. E agora, com o novo passo do Ciência de Pé Descalço, nós entendemos que até as festas infantis podem ser um pouco mais inteligentes. A gente pode brincar um pouco mais também com arte e cultura. E aí, numa parceria com uma empresa chamada MIS, que produz festas, a gente começou a produzir agora pacotes, ideias de festas, onde você brinca e ensina ciência. Então, provavelmente em algumas delas, a MIS vai ter lá o Dr. Kiflix, o inventor da confusão, que é um personagem que eu criei, que dentro do Ciência de Pés Descalços, ele vai para a festa e fala, coloca 2 ovos lá e roda os 2 ovos, um se segura, ele para, outro se segura, ele não para. Você diz que um ovo é teimoso, outro não é um ovo teimoso. E descobre que não é mágica, que é ciência. E faz todo mundo, enquanto todo mundo brinca para descobrir por que um ovo para quando você roda e o outro não, a gente vai brincando e fazendo ciência ao mesmo tempo. Os joguinhos, aqueles brindezinhos que você recebe, deixam de ser apenas um negócio que você sopra e faz barulho e se transforma em brinquedos educativos simples que vão para lá. Esse é o último vertente, o último caminho que Ciência de Pé Descalço está fazendo. Mas hoje são os brinquedos criativos, são as festas infantis e os filmes no YouTube. Você, atuando nessas 3 linhas, mas você também, a gente estava conversando nos bastidores, fez uma ação diante do público, assim, no ao ar livre, que foi aqui na Bauer Fest do ano passado. Sim. Como é que foi essa experiência de levar a ciência para um público assim no Palácio de Cristal? Então, essa é uma dupla, essa é uma das que eu te citei, e teve uma outra que foi deliciosa, que foi a festa do Aipim, no Bonfim. Quem conhece, é uma festa tradicional. E isso foi muito bom. Na Bauer Fest, a gente levou
uma proposta que foi o Breno Maroni, que era da Secretaria de Cultura na época, de levar diversão para crianças e adultos, falando da história de Petrópolis, que pouca gente sabe que foi criada, na verdade, pelo mordomo de Dom Pedro, e chegando até a tecnologia alemã. E foi muito bom, porque eu vi adultos e crianças largando tudo aquilo lá, os adultos largando a cerveja para sentar para fazer aquilo. Na festa do Empim, então, que é uma festa que está ligada ao pessoal de agricultura, que trabalha com Empim no Bonfim, eu levei uma série de fichas e um mapa, e as pessoas eram chamadas para falar com as suas fichas sobre algumas tribos, como tribos indígenas, como é que usavam o Empim, sobre comidas do Empim, e eu fiquei muito encantado de ver que o pessoal estava também interessado em saber o que era cada destinação, cada nome da mandioca, da Empim, e etc. O que eu vejo é que o público está sedento de coisa inteligente. O público está sedento de programas como este. E, infelizmente, nem sempre se produz tanto. Que o Ciência de Pé Descalço e o Ciência em Movimento tenham cada vez mais espaço nessa sociedade que está sedenta de pensar. Você está nessa jornada aí já há uns 3 anos, 4 anos, pelo Ciência Sim. de Pés Descalços. Quais são os resultados assim, que você tem obtido assim, de observação ou de estatística do impacto do seu projeto nas escolas e na sociedade assim, em geral? Olha, eu preferia, acho que para ser mais verdadeiro, te diria de algumas experiências pontuais. Em Caxias, acabou restando um espaço para um laboratório que as próprias crianças conseguiram informalmente. A gente conseguiu que o Colégio Dinâmico tivesse uma feira de ciência ecológica. Aqui de Itaipava. O Colégio João de Barros chamou a gente para falar de ciência, e eu também sou escritor de livros infantis, e de alguns livros infantis ligados à ciência em geral, como eu tenho um chamado Aedes e Aidina, o Casal Dengoso, lá no colégio. O que eu percebo é que, quando você dá esse espaço, algumas pessoas se interessam. E melhor ainda, eu acho que o Ciência de Pé Descalço contaminou, de alguma forma, alguns professores de algumas escolas que a gente teve. Mas é isso que eu te ia perguntar. Vocês também qualificam professores? Vocês também trabalham com projetos junto a professores? Para eles replicarem um projeto, replicarem experiências? Sim. Olha, a gente tem um programa que é para professores. Tá? Estamos ainda preparando o primeiro, não aconteceu, mas estamos abertos para as escolas que quiserem. A gente vai lá, junto com os professores, conversa, mostra a nossa experiência, cata a experiência deles. Ciência de Pé Descalço é algo sempre que vai e volta. Cada criança daquela que eu acho que eu vou explicar para ele que num copo vazio está cheio de ar, ele também me traz, olha, eu sei que esse copo vazio está cheio de ar, porque se eu meter dentro d'água faz borbolha. Eu disse, ótimo. Ele me devolve. É muito legal. Edgar, como é que quais são os pontos de contato do projeto Ciência de Pés Descalços? Como é que as pessoas podem encontrar esse projeto? Tem algum site? Tá. Ciência de Pés Descalços tem uma página no Facebook chamada Ciência de Pés Descalços. Mandando recados através da página, eu estou lá. A minha página pessoal também, o Edgar Bessa, pode mandar as mensagens que não tem problema nenhum. A gente tem um e-mail de contato também, que é o edgard, com demudo, bessa@gmail.com. Pode mandar também, a gente fala. E, para quem quer conhecer o projeto, quando entra no Facebook, no Ciência de Pés Descalço, você tem os links para os filmes que estão no YouTube. E lembrando que até para os professores que tiverem ideias, a gente tem a possibilidade de produzir alguns outros filminhos, de dar ideia, de fazer intervenção. O Ciência de Pé Descalço, claro que quando eu vou trabalhar, quando eu estou na escola pública, essa atividade é gratuita. No YouTube, os filmes estão gratuitamente. E também a gente pode se reunir para pensar projetos. Agora tem até uma escola que está com a ideia de sentar para que a gente faça, junto com os seus professores, um projeto de
fazer ciência de forma simples. Aqui em Petrópolis tem já algum plano para esse ano de ação em algumas escolas? Não, eu participei no outro ano e quero até parabenizar aqui uma escola pública, que é a da Independência, que faz um trabalho maravilhoso e que me convidou e que eu tive lá. Mas durante os últimos 6 meses eu tive que estar muito presente em Niterói, por questões de ordem pessoal, mas estamos abertos para fazer trabalhos com outras escolas aqui. Agora, o que realmente eu acho que seria bastante interessante é que a gente pudesse fazer isso junto aos professores, porque em vez de a gente atingir 30 alunos, a gente atinge a escola inteira. Edgar, obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu projeto. E daqui a pouco a gente vai começar aqui os bastidores do programa Ciência em Movimento, um segundo tempo da entrevista que você também assiste no nosso canal no YouTube. Edgar, só as últimas palavras, seu convite final. Eu é que agradeço essa oportunidade, agradeço também ao público que esteve lá interessado. Conheçam através do Facebook, através de tudo mais, o Ciência de Pé Descalço, me mandem ideias. A nossa ideia é ser um banco de ideias, a gente recebe e devolve. Muito obrigado, obrigado a você. Obrigado, Edgar Bessa. Estamos chegando ao final do nosso programa Ciência em Movimento. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30, mas você também pode assistir as reprises pelo RPT Play ou então pelo nosso canal no YouTube, TV Ciência em Movimento. Já falar Ciência de Pé Descalço, né? TV Ciência em Movimento, no nosso blog TV Ciência em Movimento, no nosso canal no Facebook TV Ciência em Movimento. E também pode seguir a gente no Twitter, TV Ciência em Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.